Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra sobre a missão apostólica da igreja. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus, por favor, 24. Mateus 24. No versículo 14. Então eu vou dar dois conselhos do tio Coelho. Então a primeira é: pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Então você tem uma Bíblia aí? Abre a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. O maior problema da igreja hoje é porque a gente não sabe o que está escrito. A gente confia naquilo que a gente ouve, mas não está apegado àquilo que está escrito. Você precisa saber o que está escrito na sua Bíblia. O segundo coisa que eu queria pedir aqui é que você tivesse algo para anotar. Então, se você pega um celular, um papel, uma caneta, alguma coisa, e anote aquilo que o Espírito Santo falar com você nessa noite. Não só hoje, mas todo esse encontro, tudo isso que vocês estão vivendo aqui. Anote. Sempre quando você estiver orando, sempre quando você estiver ouvindo alguém pregar, sempre que você estiver num ambiente de ensino, anote. Anotar é uma disciplina espiritual. Anotar aquilo que Deus fala é levar aquilo que Deus fala a sério. Se os apóstolos e os profetas não anotassem, a gente não tinha uma Bíblia hoje nas mãos. Então a gente precisa aprender a anotar, porque aquilo que Deus fala precisa fazer parte da nossa vida de oração, da nossa devocional. Então eu quero te encorajar a duas coisas. Nós vamos ler a Bíblia, então pega aí, não apenas escute o que eu vou falar, leia o que está na tua Bíblia, e também anote aquilo que Deus falar com você. Amém? Temos um acordo? Glória a Deus. Quantos são uma palavra de Deus aí? Amém. 4 pessoas. Quantos são uma palavra de Deus? Agora sim, agora temos uma multidão. Mateus 24, versículo 14, uma profecia de Jesus acerca do fim dos tempos, e ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as etnias ou todas as nações, então virá o fim. Mateus 24 é Jesus respondendo uma pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntam para ele no versículo 3: quais são os sinais da sua vinda e quais são os sinais do fim dessa era? Então tudo que Jesus fala em Mateus 24, ele está respondendo essa pergunta: quais são os sinais da segunda vinda de Jesus e quais são os sinais do fim dessa era cujo Satanás é Deus desse século? Jesus está falando dos dias que estão diante de nós, ou seja, o fim dos tempos, que precede a volta de Jesus. Como foi orado aqui agora há pouco, né? As palavras de João: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então essa é a mensagem desses dias. O reino de Deus está próximo. Jesus está voltando. Jesus está chegando. O reino do céu está descendo para a terra. Então Jesus está dizendo que existe um evento que vai definir o fim dessa era. Esse é o evento que vai definir o fim dessa era. Os crentes, eles, como eu disse, a gente tem muito problema de falar coisas e pensar coisas que não estão escritas na Bíblia. Por exemplo, estoura uma guerra, tem um terremoto, tem um furacão, tem uma pandemia. O que os crentes vão para a internet falar? Esse é o fim. Jesus está? Mas o que Jesus disse aqui? Ele disse assim: haverão terremotos, guerras, rumores de guerra, mas isso não é o fim. Vocês vão ser perseguidos, vão ser odiados, mas isso é o princípio das dores. O que define o fim? Qual é o evento que define o fim dessa era? A igreja gloriosa se levantando em todas as nações da terra e lavando as nações com o evangelho do reino no poder do Espírito Santo. É isso que define o fim. O evento final que vai botar, como diz os antigos, né, a pá de cal
no império das trevas é a igreja se levantando para testemunho do evangelho do reino. Amém? Você está aí? Tem algum pentecostal aqui? Deixa eu ver. Amém. Você é pentecostal? Quando fizer esse silêncio, tu dá um glória a Deus? Bom, você dá? Calma. Quem que deu esse grito? Você dá um aleluia? Aleluia! Isso. Deixa eu ver se você tem cara de pentecostal. Você dá um terra? Boa. Então vamos testar, vai. Aleluia! Muito bom. Então a gente já estabeleceu que quando fizer esse silêncio, tu já solta, tá bom? Você fica responsável por isso. Então, quantos querem ver Jesus voltar? Quantos querem ver o reino dos céus descer para a terra? Quem quer ver Jesus colocando todas as coisas em ordem, triunfando sobre o sistema do mundo, destruindo impérios das trevas? Quem quer ver isso acontecer? Mas isso não vai acontecer se a igreja não fizer o que ela tem que fazer. Então ele disse: quando o evangelho do reino for pregado para testemunho em todas as etnias, então o fim dessa era vai chegar. E o que o fim dessa era se representa? A volta de Jesus. Jesus se assentando no trono de Davi em Sião, subjugando os impérios das trevas, estabelecendo um reino de paz, justiça e alegria, enchendo a criação com a sua glória, restaurando a criação ao estado original e nos trazendo para o Éden de novo. Amém? Então, existe uma ênfase do Espírito sobre nós que tem a ver com precisamos voltar à essência. Precisamos voltar a fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Jesus, que quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, e o que ele fala? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso vão a todos os lugares, todas as nações, e façam discípulos, preguem o evangelho, expulsem demônios, curem os enfermos, batizem pessoas. Nós precisamos parar de esperar Jesus voltar e precisamos começar a trabalhar para que ele volte. Uma das orações que eu mais faço nesses dias é: Senhor Jesus, não me deixe ficar fora daquilo que você está fazendo. Eu não quero ser um espectador da obra de Deus, eu não quero ser um consumidor das bênçãos de Deus, eu quero ser um sacerdote que está ativamente trabalhando com Jesus para a restauração da criação caída. Então essa passagem ela é muito importante para a gente entender o que o Senhor está pedindo de nós hoje. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que são jovens, para vocês não ficarem iludidos com a maluquice que vai virar esse ano no Brasil. A solução para o Brasil não é um presidente crente. A solução para o Brasil não é um político que vai fazer as vontades da igreja. A solução para o Brasil não é a gente ter uma televisão crente, um político crente, até porque tem uma TV crente que não está ajudando muito. A solução para a igreja, para o Brasil, é uma igreja gloriosa no poder do Espírito Santo, lavando essa nação com o evangelho. Tem um monte de gente falando: não tem mais jeito para o Brasil, vamos para Orlando. Os que têm dinheiro, né? As pessoas colocaram as esperanças em estruturas religiosas, na política, na ideologia, até em heróis pregadores. O que o Brasil precisa é do evangelho. O que o Brasil precisa é de pessoas cheias do Espírito Santo, que façam a obra de Deus em santidade, sendo testemunhas dele. Amém? Amém.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou missionário, e estou nessa brincadeira há muitos anos. E, glória a Deus. E eu vim para dizer o seguinte, que missionário não é quem prega no microfone, missionário não é quem canta, missionário não é apenas aquele que viaja para outro lugar para pregar, ou para fazer alguma coisa. A igreja é missionária. A igreja é missionária, porque a igreja é a missão de Deus em ação na terra. Então, se você faz parte da igreja, você está em missão. Se você é universitário, se você é adolescente, se você é médico, se você é professor, se você é empreendedor, se você é dona de casa, não importa. Se você está em Cristo, você faz parte de um povo missional. Nós estamos em missão. Amém? Beleza. A palavra missionário é uma palavra latina que significa enviado. Vamos repetir? Enviado. Então, o que significa missionário? Então, uma igreja missionária é uma comunidade de pessoas que foram enviadas por Jesus para serem suas testemunhas. Estamos juntos ainda? Beleza. A palavra apóstolo é uma palavra grega, e a palavra apóstolo significa, adivinha? Enviado. Apóstolo e missionário é a mesma coisa. São duas palavras que significam a mesma coisa, a mesma função, só que uma está em grego e a outra está em latim. Então a igreja é apostólica. O que define se uma igreja é apostólica ou não é se ela tem um apóstolo. O que define se uma igreja é apostólica ou não é se ela é igreja. Então, se nós somos igreja, nós estamos envolvidos na obra apostólica. Amém? Quem está entendendo? Beleza? Você está acompanhando aí? Beleza. Então, nós estamos envolvidos na missão apostólica, porque nós somos igreja. E nós queremos ver Jesus voltar, nós queremos ver o reino dos céus descer, nós queremos ver o império das trevas ser destruído definitivamente. Nós queremos ver um reino de paz, justiça e alegria. Nós queremos ver todo o governo rebelde, toda estrutura rebelde, toda estrutura anti-Deus sendo destruída por Jesus quando Ele voltar. Amém? Quem quer ver a injustiça acabar? Quem quer ver a dor acabar? Quem quer ver a doença ser dizimada, o câncer? Então, querido, nós precisamos começar a trabalhar para Jesus voltar, pô. E aqui eu não estou falando, não, então eu vou largar minha faculdade, eu vou largar meu emprego, eu vou fechar minha empresa e vou ser missionário. Não, estou falando, você está em missão aonde Deus te plantou. Então, se você é empresário, se você é político, se você sei lá o que você é, se você está fazendo faculdade, se você é adolescente, se você é professor, engenheiro, baterista, Deus usa até os bateristas, pô. Tem gente que eu tenho dificuldade de achar que Deus usa. Baterista, técnico de som, web design e pedreiro. Essas raças são raças difíceis. Mas Deus usa até o baterista. Amém? Tem algum pastor aqui, algum líder que já quis matar um baterista? Levanta a mão. Aqui, um irmão ali. Nós estamos juntos, querida. Eu estou falando de pessoas vivendo a vida ordinária na missão de Deus. Você não tem que sair da sua vida para estar em missão. Você está em missão na sua vida. Então, missão não é um momento. Tem gente que fala, não, eu já fiz missão, porque um dia eu fiz uma viagem missionária. E aí, assim, a pessoa acha que missão para ela é fazer uma viagem de 15 dias para a África. Não que isso é errado, não que viajar é errado, eu viajo para caramba. Eu viajo um monte de lugar, viajo um monte de nação e eu estou fazendo missão. Mas quando eu estou
com meus filhos falando de Jesus, eu também estou fazendo missão. Quando eu estou pregando o evangelho para o cara que está cortando o meu cabelo, cortar cabelo é uma maneira de falar, né? Quando eu estou pregando o evangelho para o barbeiro, eu estou em missão. Quem está entendendo? Quando eu pego um Uber e começo a falar de Jesus para o Uber, eu estou em missão. Se você está na faculdade e está compartilhando de Jesus com alguém, você está em missão. Se você está no trabalho e alguém pede conselho para você, e você começa a falar do amor de Deus, você está em missão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós estamos em missão, nós precisamos assumir isso de fato. E eu quero te encorajar com uma palavra aqui. O meu mentor, ele já está com o Senhor. O nome dele é Harold Walker. E ele disse uma vez uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele disse que Deus chamou pecadores para serem seus discípulos. Deus convidou discípulos para serem seus amigos. E enviou amigos para serem testemunhas. Eu vou repetir. Deus chamou pecadores para serem seus discípulos. Deus convidou discípulos para serem seus amigos. Lembra que ele diz: eu não chamo mais vocês de escravos, eu chamo vocês de amigos. E Jesus envia os seus amigos para serem suas testemunhas. Você quer se envolver com a obra de Deus? Não é, não, então eu vou abandonar tudo que eu estou fazendo para fazer um seminário teológico. Amém, se Deus está mandando você fazer um seminário teológico, faça. Mas o que eu estou falando é que na sua vida ordinária, você pode e deve ser uma testemunha de Jesus, aonde o Senhor te plantou. Amém? Beleza. Então, eu queria que você abrisse uma passagem em Marcos 3. E eu quero ensinar alguns princípios para você acerca da missão de Deus, acerca de o que é ser uma testemunha de Jesus, o que é ser uma voz apostólica, o que é estar em missão. Quem tem autoridade para ser uma testemunha? Rapaz, que coisa bonita isso aqui, ó. Maneiro, isso aqui é chique. Abriu aí, Marcos 3? Marcos 3 é um momento que Jesus chama 12 homens para serem apóstolos. Apóstolo significa o que mesmo? Fala, gente, apóstolo significa o que mesmo? Isso, bom, beleza. Então é um momento que Jesus chama 12 apóstolos, 12 pessoas no meio da multidão, para serem suas testemunhas. Gente, o que é um enviado, um missionário, um apóstolo? Nada mais é que um carteiro. Um apóstolo era alguém que era enviado por um rei, ou por um imperador, ou por alguém de autoridade, para levar uma mensagem para outro lugar em seu nome. Resumindo, um carteiro. Gente, estar em missão, ser missionário, ser testemunha, é levar as palavras de Jesus em seu nome, para onde o Senhor me enviou. Pensa, aonde você está? Quais são as pessoas que vocês têm relacionamento? Deixa eu fazer uma pergunta técnica. Quem tem mais acesso a pessoas não crentes? O bispo ou você? A pergunta é: será que a responsabilidade de lavar essa cidade pelo evangelho é dos pastores ou é da igreja? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Deixa eu só falar um negócio assim mais grave.
O teu chamado não é convidar jovens para vir na reunião para ouvir o pastor pregar. Isso é coisa de amador, pô. O teu chamado é ser uma testemunha da luz do Evangelho, onde o Senhor te plantou. Tá tudo bem, gente? Então, Marcos 3 é o momento que Jesus escolhe 12 pessoas no meio da multidão para serem suas testemunhas. 12 pessoas para carregarem as suas palavras. E vamos ver o que está escrito aqui no versículo 13. Diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si mesmo aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele e fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Então bota o versículo 13 aqui para nós. Vamos pensar no que Jesus fez. Jesus subiu ao monte, né? Lucas diz que ele passou a noite orando, e quando ele desce, ele olha para a multidão e chamou aqueles que ele quis. Esse é o chamado apostólico, esse é o chamado de Jesus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. A gente está vendo nessa geração uma crise vocacional dentro da igreja. E a pergunta que as pessoas mais se fazem hoje é: qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Eu fui chamado para quê? A gente estava falando mais cedo que uma das crises dessa geração é uma crise de identidade. Quem eu sou? Para que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer? E eu vou te libertar agora dessa crise. E todo mundo vai sair daqui entendendo o seu chamado. Era a tua vez de gritar. Quem que era que tinha que gritar? Era você? Muito bom. Tem um manto. Quem mandou o manto? Isso. Vem. O manto também foi bom. Mas sabe qual é o problema dessa geração? É entender chamado da forma errada. As pessoas acham que o chamado é algo relacionado a operacional. Porque quando uma pessoa fala: qual é o meu chamado? Qual é a dúvida que ela tem na cabeça? Será que o meu chamado é para trabalhar com crianças? Será que o meu chamado é para música? Será que o meu chamado é para pregar? Será que o meu chamado é para ser médico? Será que o meu chamado é para ser professor? Será que é para ser engenheiro? Será que o meu chamado é para trabalhar com obra social? O que eu tenho que fazer? E eu quero te dizer uma coisa, que Jesus não chamou discípulos para primariamente fazer coisas. Jesus não chamou eles para fazer alguma coisa de forma inicial. Vamos ler. Jesus subiu um monte e chamou. Os quais? E aí eles vieram. Agora vamos ler o 14. E ele escolheu 12, designando os apóstolos. Para quê? Para fazer alguma coisa? Ele chamou apóstolos para estar com ele. O chamado de todo mundo aqui nessa sala é o mesmo. Nosso chamado primário não é fazer alguma coisa para Jesus. Jesus não precisa de você para nada. Jesus não precisa de mim para nada. Na verdade, nós é um bando de desgraçado, imprestável, pecador, que merecíamos a morte e o inferno, mas graças a Deus que Jesus olhou para nós, pecadores, imundos, imprestáveis, e a sua graça nos atraiu para Ele.
Jesus não chamou você porque Ele precisa que você faça alguma coisa. Ele nos chamou porque Ele nos ama. Jesus não é um líder religioso abusivo, utilitarista, que atrai pessoas, que recruta pessoas para a sua agenda. Jesus não te chamou para você fazer alguma coisa, porque Ele não precisa da gente para nada. Mas graças a Deus, porque Ele resolveu, mesmo não precisando, resolveu nos incluir na sua missão. O chamado para a missão não começa com aquilo que eu faço, começa com quem eu sou. Ele chamou 12 homens para estar na sua presença. Ele chamou 12 homens para estar com Ele. Ele chamou 12 homens para serem seus amigos. O meu chamado não é pregar, escrever livro, fazer curso online, fazer curso presencial, fazer conferência, viajar. O meu chamado primário é ser amigo de Jesus. Sabe aonde que eu cumpro o meu chamado? Quando eu acordo de manhã, entro no meu escritório, abro a minha Bíblia. Não para estudar alguma coisa para pregar, mas eu abro a minha Bíblia para olhar para Jesus. Quando eu paro tudo para orar, não para pedir coisas apenas, mas para conversar com meu amigo. O trabalho primário de um pastor, de um ministro, não é fazer coisas na igreja. O chamado primário de alguém que está em missão não é ganhar pessoas para Jesus. Que eu não sei se você sabe, né? Porque é Deus que salva, não é tu. O nosso chamado na missão não é performar. O nosso chamado primário é conhecer a Jesus, é estar com Ele. Ele nos chamou para estar em um lugar. Quem está entendendo? Bota para nós aqui Efésios 1:3, por favor. Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vai. Porque Deus nele, desde antes da fundação do mundo, para sermos e aonde? Ele nos escolheu para quê? Para fazer alguma coisa? Ele nos escolheu porque Ele está precisando de trabalhadores, Ele está precisando de gente. Não! Ele nos escolheu para estar em sua presença. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a autoridade na missão não tem a ver com a tua inteligência, a tua capacidade e tua performance. Um verdadeiro líder espiritual não trabalha com pessoas que performam. O verdadeiro líder espiritual escolhe trabalhar com amigos e amigas de Jesus. A autoridade está naquele que conhece a Jesus, que ama Jesus. Porque ninguém pode falar daquilo que não viu e ouviu. Se você for num tribunal, você imagina um tribunal, chama você para fazer testemunho de um crime. Aí o juiz pergunta, está aqui o acusado, aí você está lá, você é testemunha e pergunta, e aí, ele cometeu o crime? Aí você fala, cometeu, ele é culpado. Aí o juiz pergunta, mas você viu ele cometendo o crime? Aí você fala, não, eu não vi. Mas
eu ouvi falar numa pregação que o pastor disse que leu num livro, e nesse livro dizia que o autor do livro ouviu falar do tio do primo da sobrinha dele, que tinha um vizinho, e o vizinho ouviu na mesa de um bar que ele era culpado, então ele é culpado. A pergunta é: o juiz vai aceitar o seu testemunho? Sim ou não? Porque você está falando de algo que você nunca viu, você está falando de algo que você não conhece, você está falando de algo que você não tem autoridade para falar, logo o teu testemunho não vale. Quantos querem ser testemunha de Jesus aqui? Deixa eu fazer uma pergunta técnica, escatológica. Esse cronômetro aqui está me assustando. Vamos lá. Calma. Deixa eu fazer uma pergunta escatológica. Calma, multiplica, calma, vai dar tudo certo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui conhece o Douglas Gonçalves? Levanta a mão. Bem alto. Quem conhece o Douglas Gonçalves? Levanta a mão. Quem já foi na casa dele? Quem já brigou com ele? Quem já chorou com ele? Quem já expulsou um demônio com ele? Quem conhece as falhas do Douglas? Quem conhece as virtudes dele? Quem conhece os dilemas dele? Sabe qual é a verdade? É que nenhum de vocês conhece o Douglas. Você pode ter visto vários vídeos dele, você pode ter lido o livro dele, você pode ter apertado a mão dele, você pode até, às vezes, ter até almoçado com ele, assistido às suas pregações, mas, querido, a verdade é que você apenas viu alguém de longe, sem conhecer ele. Você talvez seja do fã-clube do Douglas. Você sabe todas as informações dele, sabe o dia que ele nasceu, o hospital que ele nasceu. Você sabe o nome dos filhos dele, o nome do cachorro, o nome da calopsita, do peixe, que lá tem um monte de bicho que fica aparecendo naquela casa. E os bichos morrem, aparecem os bichos novos. Os cachorros que parecem uns ratos, uns negócios desse tamanho assim. Talvez você saiba tudo, todas as informações, mas mesmo assim você não vai conhecer ele. Mas eu conheço o Douglas. Sabe por quê? Porque ele é meu amigo. E eu tenho relacionamento com ele. E eu posso dar testemunho de quem ele é. Se você quer estar em missão, primeira coisa, não é quais as estratégias de evangelismo que nós precisamos usar. Quais as estratégias de igreja nós precisamos fazer? Não, a primeira coisa é, você precisa conhecer a Jesus. E para conhecer alguém, você precisa passar tempo com alguém. Amizade é tempo, é investimento de tempo. Então a primeira coisa aqui é, você precisa de forma objetiva e disciplinar, gastar tempo do seu dia maluco e ordinário para ser amigo de Jesus. Então todos os dias você tem que abrir a sua Bíblia, olhar para Jesus. Todos os dias você tem que separar tempo de oração. Semanalmente você tem que separar tempo com a comunhão, porque é assim que você conhece Jesus, olhando para Jesus na devoção pessoal e olhando a Jesus na devoção coletiva. Eu estava falando aqui que vocês têm uns grupos de discipulado, não é isso? Amém? Quem faz parte do grupo de discipulado? Então, quando o grupo de discipulado se reúne, sabe o que acontece? Você conhece a Jesus. Por quê? Porque o Cristo que está em você está alimentando o seu irmão, e o Cristo que está no seu irmão está alimentando você. E quanto mais você tem comunhão, você está crescendo no conhecimento de Jesus. Quanto mais você está no lugar da oração, você está conhecendo a Jesus. Quanto mais você está em jejum e lendo a sua Bíblia, você está conhecendo Jesus. E aí quando você abrir a sua boca para testemunhar sobre Jesus, você não está falando de alguém que ouviu falar, de alguém do primo, do vizinho. Você está falando de alguém que você conhece. Tem alguém aí? Beleza. Outra pergunta. Qual foi a primeira vez na Bíblia que alguém chamou alguém? Quem lembra?
Quem chuta? Qual foi a primeira vez na história que alguém chamou alguém? Tempo. Está em Gênesis. Hã? Quando Deus chamou Adão. Muito bom. Então vamos ler. Está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8. Gênesis 3, versículo 8. O homem pecou contra Deus, o homem desobedeceu a Deus e caiu, e abriu a porta da maldição da morte. E olha o que aconteceu: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da sua presença. Preste atenção em mim. Não foi o pecado do homem não afastou Deus do homem. O pecado afastou o homem de Deus. Porque pensa, o homem pecou, sim ou não? E Deus está indo ao encontro do homem caído. E o homem está? Ele está fugindo da presença. Essa corridinha foi boa, gostei. Dá uma figurinha. E aí, o homem está fugindo da presença. Vai, bota o próximo, por favor. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde que você está? Deixa eu fazer uma pergunta técnica. Deus é onisciente, gente? Deus é onipresente? Deus sabia que Adão estava escondido no meio do mato? O que Deus está perguntando aqui não é qual é a posição geográfica de Adão na terra. O que Deus está perguntando é: Adão, por que você não está mais no lugar original que eu criei você para estar? Deus nos criou para estar em um lugar, a sua presença. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos santos em sua presença. Deus criou Adão para estar em sua presença. Gente, vamos pensar. Moisés ficou 40 dias e 40 noites diante da glória de Deus no Sinai, e ele desceu com o corpo brilhando, resplandecendo o fogo de Deus. Aleluia? Então Moisés ficou 40 dias e 40 noites diante da presença e desceu com o seu corpo resplandecendo o fogo de Deus. Aleluia? Agora, se Moisés ficou 40 dias na presença e já desceu com o corpo brilhando, quem era Adão? Gente, Adão não ficou 40 dias não. Ele morava no monte de Deus. Ele morava diante da glória. Adão, ele era exatamente o que Paulo diz em 2 Coríntios. Ele refletia a glória de Deus. Adão era um ser em chamas. Mas quando ele peca, ele foge, ele sai desse lugar. Tanto é que a Bíblia diz que ele descobriu que está nu. Já reparou isso? Adão não ficou nu depois que pecou. Ele descobriu. Por que ele só descobre que está nu depois do pecado? Porque foi a primeira vez que ele tirou os olhos da presença para olhar para si mesmo. E quando ele tira os olhos da presença para olhar para si mesmo, então ele descobre que está nu. Então ele fica com medo e ele foge da presença. Mas adivinha, Deus está vendo o homem fugindo e Deus está indo atrás do homem. Adão, volta para cá, pô. Jesus, quando encarna, ele olha para a multidão e ele escolhe, e ele chama homens. Ele chama homens para fazer alguma coisa? Não. Primariamente ele chama homens para estarem na sua presença. Quando Jesus chama 12 apóstolos, ele está chamando 12 homens para a posição original que Adão abandonou. É só ver The Chosen que você vai entender. Na temporada 1 eles fizeram alguma coisa? Nada. E na 2? Também não. E na terceira? Também não.
Os discípulos só vão pregar e só vão expulsar demônio lá na temporada, sei lá, 4. As primeiras temporadas do The Chosen, o que eles estão fazendo? Se tornando amigos de Jesus, desfrutando da presença de Jesus, sendo lavados com as palavras de Jesus, conhecendo o coração de Jesus. Amém? Beleza. Segundo princípio, ele chama, bota Marcos 3,13 lá de novo. Ele chama 12 homens para estar com ele. E o segundo princípio que eu quero ensinar para você, jovem, adolescente que está aqui, e curioso e fominha, né? Os casados, é que ele chama, bota o 14 por favor. Ele escolheu 12, designando os apóstolos para estarem com ele. Segundo princípio, ele não chama pessoas para uma caminhada individualista. Ele chama amigos para uma caminhada corporativa. O discipulado de Jesus, ele é pessoal, mas ele não é individualista. Vou repetir. O discipulado de Jesus é pessoal, mas não é individual. Parece contraditório, mas não é. Porque ele não chama 12 pessoas para 12 relacionamentos separados. Ele chama 12 pessoas para fazer parte de uma companhia de amigos. Não existe missão fora da igreja. Não existe missão fora da comunidade da fé. Você pode ir para o Decente, você pode levantar o sapato, você pode ir para a base missionária, você pode ser treinado pelos livros, você pode ir para fora do Brasil, você fazer uma conferência missionária, você pode fazer o que você quiser. Mas a igreja é a missão de Deus em movimento na terra. Ninguém vai estar em missão se não estiver submetido à igreja. E nenhum americano vai te enviar para a missão. Quem envia é a igreja local. Porque você vai na conferência, vê um americano dizendo, eu te envio. Aí você volta para o pastor e fala, eu vou para a África. Aí o pastor, que bom. Deus falou comigo que eu vou para a África. Aí o pastor, que legal. Aí pergunta para o pastor, e aí, o que você acha? Aí o pastor, inteligente que é, ele fala, eu não acho nada. Você está falando que Deus mandou você ir? Quem sou eu para falar contra Deus? Mas e aí? Você precisa pagar isso. Aí o pastor vai falar, não, Deus não falou nada comigo. As pessoas acham que existe missão com alto envio. Não existe alto envio na missão. O Power Ranger vermelho, Super Saiyajin, Yoda, e você não sabe quem é Yoda, né? Precisa se arrepender. O Yoda, Chuck Norris, Paulo, o Ranger vermelho. O Paulo, Super Paulo, em Atos 13 diz que ele estava numa reunião da igreja, servindo na igreja, ministrando ao Senhor, e o Espírito Santo desceu na reunião da igreja e disse, separai Saulo e Barnabé para a missão. Eles vão para as nações, pregam o evangelho. E aí no final do versículo 14 diz que Paulo, terminando a viagem, voltou para a igreja de Antioquia para prestar conta para a igreja local daquilo que ele fez na missão. Não existe missão fora da igreja. Não existe alto envio na missão. Não existe missão solo. Se você está fazendo um projeto pessoal, não chama isso de missão, chama de projeto pessoal. Deus está falando desde o início, cara, fica tranquilo. Aleluia. Cadê a moça? Apostatou. O outro apostatou, olha lá. Terra. Segundo princípio. Primeiro princípio do tio Coelho. Dicas do tio Coelho para a missão. Deus não te chamou para fazer alguma coisa, primariamente. Deus te chamou para ser amigo. Boa. Chegou atrasado.
Segundo princípio, Jesus, quando chama os apóstolos, ele chama eles para fazer parte de uma comunidade de amigos. Terceiro princípio, ele os chamou para estar com ele e os enviou para pregar. O centro da missão é o testemunho do Evangelho. Logo, não existe missão sem o Evangelho. O objetivo da missão é levar o Evangelho. O resultado de levar o Evangelho é plantação de igreja. E o resultado da plantação de igreja é levar mais Evangelho. Então, mas eu tenho um projeto social. É incrível. Um projeto missionário. Mas tem Evangelho? Não, a gente é só social. Então, não é, é só um projeto social. A gente tem vários projetos sociais lá em Bragança. Vários. Se eu não me engano, de 30% a 40% da renda que entra na igreja local é investido em projetos missionários. E aí tem de tudo que você imaginar. Tem projeto com mulheres, tem projeto com pessoal de situação de rua, tem evangelismo para prostitutas, tem visita na cadeia, tem projeto com jiu-jitsu, tem projeto com futebol, tem projeto em situação carente. Gente, tem todo tipo de projeto que você imaginar, tem lá no Desescope, na família Desescope. Mas a gente não faz nada que não visa levar o Evangelho para as pessoas. Porque vamos pensar, imagina o seguinte, que tem uma pessoa que está ferida, faminta, mal vestida, suja e doente, e ela está indo à direção de um precipício. Aí você vai lá, você dá um banho nela, dá comida para ela, cuida das feridas dela, dá roupa nova, e aí ela cai no precipício. Qual que é a diferença da situação final para a inicial? A diferença é só que ela caiu bem vestida, cheirosa, curada e com a barriga cheia. É isso que projetos sem o Evangelho fazem. Mas é errado fazer justiça? Lógico que não. Jesus mandou a gente fazer justiça. Jesus mandou a gente cuidar dos pobres, cuidar das viúvas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo claro aqui? Fazer justiça é errado? Lógico que não. Cuidar dos pobres é errado? Lógico que não. Ajudar o necessitado é errado? Óbvio que não, é para fazer. Mas a missão, ela tem um objetivo: levar o Evangelho a toda criatura. Todos vão receber o Evangelho? Não, mas aí a responsabilidade não é minha. Eu não prego o Evangelho buscando resultados, eu prego o Evangelho porque Ele mandou eu fazer. Então, sim ou não? Quantas pessoas você já pregou o Evangelho que não receberam? Várias. Mas quem salva é Deus, pô. Não sei o que salva. Eu não estou contando, eu não tenho expectativa. Não me frustra pregar o Evangelho e alguém não aceitar. Eu só tenho que obedecer. Ano passado nós fomos para o Japão 36 horas para chegar. Desesperador. 12 horas de fuso. 3 dias você parece estar bêbado andando assim. 15 dias no Japão. Custo da viagem, R$50 mil. Eu e a Jaque. 3 pessoas se converteram. Aí você fala, será que vale a pena sair do Brasil? 36 horas para ir, 36 horas para voltar. R$50 mil. 12 horas de fuso. 5 cidades. 46 anos, velho. 3 pessoas se converteram. Valeu a pena? A pergunta não é se o resultado valeu a pena. A pergunta é, obedecer vale a pena? Quem está entendendo? Mas de novo, mas eu estou falando de algo extremo, ir para o Japão. Mas o que nós estamos falando aqui é
você testemunhar sobre Jesus aonde Deus te plantou. Você não precisa esperar uma viagem missionária para expulsar um demônio. Tem um monte de demônio no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Fala para ele: Jesus, me mostra um demônio, eu quero expulsar um demônio. Mas Fábio, a gente tem um chamado para entregar sopa para pessoas de situação de rua. Legal. Mas está levando o evangelho? Não, a gente quer fazer visita no presídio, mas está levando o evangelho? A gente tem lá também um mercado social, né? Como é que chama? Mercado solidário, a gente tem também lá. Beleza. As pessoas são atraídas, são alimentadas, tá, mas como que a gente... Aí fica a pergunta: como que a gente vai levar o evangelho para essas pessoas? O coração, bota lá. O coração da missão é pessoas que estão desenvolvendo amizade com Jesus. Necessariamente são testemunhas do seu evangelho. Por isso ele os chama para estar com ele, e a partir desse lugar ele os envia para pregar. Pregar o quê? O evangelho. E gente, pregar aqui não é pegar um microfone e pregar no domingo, na conferência. Eu não tenho chamado para pregação. Cala a boca. Todas as testemunhas são chamadas para pregar. Nós não estamos falando aqui de fazer uma pregação na conferência, de dar aula numa escola. Não estou falando de ensinar teologia, não, gente. A gente está falando de testemunhar quem é Jesus. O Spurgeon disse que o evangelho é igual um leão. A única coisa, numa jaula, a única coisa que você precisa fazer é abrir a jaula e o leão vai fazer o estrago. Para de ficar calculando o resultado. E se a pessoa não me ouvir? E se der errado? Não pensa nisso, só abre a jaula, fala o evangelho. O evangelho é poder de Deus para salvar, pô. Você só tem que falar sobre Jesus, pô. Quem está entendendo aqui? Vou contar um último testemunho. Calma, o cronômetro tá ali, tá vermelho. Não, que chuta ele, mano. A TV de LED aqui, como é que eu vou chutar a TV de LED, pô? Calma, não, para. Ó, o bispo aqui. Horário, isso aqui tem ordem. Deixa eu contar um testemunho para você. Uma vez a gente foi numa conferência do Desescope, e aquela conferência que é aquela multidão de gente, né? Alguns já foram. E a gente foi numa conferência, e aí era um tema que eu não vou lembrar. E aí o Douglas falou assim: Fábio, vai lá, eu queria que você na tua sessão você fizesse uma exposição do evangelho. Aí eu falei: pô, Douglas, conferência com sei quantas mil pessoas, pastor do Brasil inteiro, vários líderes, pô, eu queria falar algo mais legal, assim. Eu queria trazer uma palavra de direção para os pastores, algo para a igreja brasileira, eu queria, né, fazer um negócio meio... Aí o Douglas: não, mas vem na minha, pô, vamos fazer uma construção, exposição do evangelho. Aí beleza, eu fui meio contrariado, mas fui. E aí eu subi na minha sessão, e 40 minutos eu falei o evangelho de Jesus. Então eu falei sobre o Cristo pré-encarnado, falei sobre o Cristo Criador, o Cristo a promessa da redenção, falei sobre o Cristo encarnado, o Cristo que morreu, ressuscitou, ascendeu, soprou o seu Espírito, empoderou um povo, e o Cristo que está voltando para redimir a criação. E eu preguei o evangelho. E aí no final eu senti de fazer um apelo para a salvação. Só que aí eu pensei: é uma conferência para líderes, e todo mundo que está aqui pagou o ingresso. Não é possível que tenha alguém aqui que não é crente. E aí eu fiquei brigando internamente, e faz o apelo para a salvação, E eu vou pagar mico, passando na internet, no canal do Desescope, 2,8 milhões de seguidores, 100 mil pessoas assistindo online, e eu vou fazer um apelo aqui. Faz um apelo. Aí eu vou fazer. Aí fiz.
eu fiz um apelo para salvação e, por incrível que pareça, várias pessoas levantaram para receber o Evangelho. E aí, teve algo que me marcou. Quando eu acabei de pregar, uma pessoa do staff chega e fala: Fábio, tua filha está passando mal. E aí vai eu atrás da minha filha passando mal. Aí, todo evento grande tem que ter ambulância. Aí eu vou até a ambulância, minha filha está lá dentro da ambulância tomando na veia, que eu não sei o que era, pressão baixa, um calor lascado, e a gente lá, e ela passando mal lá, com o médico, tudo. Aí os médicos amigos já chegaram, o Johnny já virou um furdunço. E aí eu tô lá, a Débora lá com o médico, aquela confusão, a Jaqueline também. Aí alguém pega assim e bate no meu ombro: oi, tudo bom? Aí eu: oi. Aí o cara falou assim: oi, meu nome é fulano. Eu falei: legal. Aí ele falou assim: deixa eu te perguntar, você que estava pregando lá agora? Aí eu: sou eu. Aí ele: então, meu nome é fulano, eu sou motorista da ambulância aqui. Eu falei: que legal. Ele falou: então, eu estou há 20 anos afastado de Jesus, e a minha mãe continua orando todos os dias para eu voltar para o Evangelho. E aí, quando você estava pregando sobre o Evangelho, eu tive certeza que Jesus estava me chamando de volta, e eu recebi a Jesus de volta, e voltei para Jesus. Aí virou um furdunço, porque aí tá a Débora lá tomando um negócio na veia, aí tá eu já orando pelo cara, o cara começa a chorar, aí virou um negócio. Eu falei: o que está acontecendo, gente? E eu me lembrei: não olha resultado, não olha ambiente, não calcula nada, não pensa na sua reputação, obedece e testemunha sobre quem Ele é. E quando você abre a boca, poder é liberado para quebrar as obras do diabo. Quem está entendendo aqui? Essa aqui é forte, essa é forte. Essa é pentecostal. Bota lá para mim de novo o Marcos 3. Marcos 3, 14, por favor. E olha só que interessante. Ele escolheu 12, designando os apóstolos, ou seja, testemunhas, ou seja, enviados, ou seja, carteiros, mensageiros, designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Agora bota o 15, por favor. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Vamos recapitular tudo. Ele nos chamou para sermos seus amigos. Ele nos chamou para um relacionamento de intimidade, amizade, pacto. Ele nos chamou não de forma individual, mas Ele nos chamou também para fazer parte de uma comunidade de amigos. E a partir da comunhão com a sua presença, Ele nos envia para sermos testemunhas do Evangelho. Quando amigos e amigas de Jesus abrem a boca e testemunham sobre o Evangelho, o poder do Espírito Santo é liberado sobre a terra, e as forças de Satanás são quebradas sobre lugares. Sabe por que ainda tem demônio nessa cidade? Porque falta Evangelho. Não é porque falta igreja, prédio. Não é porque falta pastores. Não é porque falta música. É porque falta testemunho do Evangelho. Nós somos de uma época, nós dois aqui, onde você ia para um culto, começava a música, começava a oração, começava a cair um monte de demônio. Sim ou não? Caía demônio para todo lado. Aí tinha que expulsar demônio, tinha a salinha do demônio. Quem já foi para a salinha do demônio? Levanta a mão. Não como demônio, mas como desencapetador. Quem já foi? Como desencapetador para a salinha do demônio?
Amém? Lembra da salinha? Caía um monte de demônio. Aí de uma hora para outra, parece que os demônios foram embora. Os demônios tiraram. Não, eles sumiram, pararam de cair, parou de ter demônio. A pergunta é: cadê os demônios? Os demônios foram embora? A resposta é não. Os demônios estão no mesmo lugar e continuam frequentando as nossas reuniões em silêncio. Sabe por que falta libertação hoje? Porque falta evangelho. Nós precisamos resgatar o centro da missão. Todos nós aqui nessa sala, independente da formação intelectual, da nossa formação acadêmica, independente de quanto tempo a gente tem de crente, todos nós fomos chamados para desenvolver a amizade com Jesus, desenvolver comunhão com o corpo. Todos nós fomos chamados para testemunhar acerca de quem Ele é e de qual é a sua obra. E todos nós fomos ungidos pelo Espírito Santo para resistir o império das trevas por meio do Evangelho. Quem está entendendo? O Senhor te ungiu para destruir as obras das trevas. Isso se você conhece Jesus. O livro de Atos diz que 7 filhos de Seva, que era um sumo sacerdote, viram Paulo expulsando um demônio em nome de Jesus, e eles viram. Paulo chegou em nome de Jesus, sai. Aí o demônio saiu. Aí eles viram, acharam um demônio para eles, chegaram para o demônio e falou: em nome de Jesus, o Deus de Paulo, sai. Aí o demônio falou assim: okay, vamos organizar aqui o negócio. O demônio falou: pera aí, vamos dar uma pausa aqui, só para a gente entender o que está acontecendo. Eles chegaram em nome de Jesus, o Deus que Paulo prega, sai. Aí o demônio: pera aí, só organizar aqui. Aí eles devem ter falado: não, porque me falaram na igreja que se falar o nome de Jesus, Deus tem que... Se falar o nome de Jesus, o diabo tem que sair. Se falar o nome de Jesus, o demônio tem que sair. Quem te falou isso, te enganou. Porque o nome de Jesus não é um amuleto que você sai falando, as coisas vão acontecendo. A autoridade não é falar o nome Jesus. A autoridade é quem está falando em nome de Jesus. Aí o demônio virou para os 7 filhos de Seva e falou: ó, Jesus eu sei quem é, Jesus eu conheço, até porque foi Ele que me criou. Esse aí fica para outro dia. Não vamos entrar nisso agora. Outro dia eu volto, se deixarem. Tá. Ó, o demônio falou: ó, Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Quem vocês são? E aí a Bíblia diz que o demônio deu uma surra nos 7 e deixou 7 pelados. Você só vai ser envergonhado se você tentar se envolver na missão sem conhecer a Jesus. Mas se você é alguém que está desenvolvendo uma amizade com Jesus, o Espírito Santo te sela com poder e autoridade. E quando você abrir a boca para testemunhar o Evangelho, poder é liberado para destruir as obras das trevas. Então sai desse lugar de covardia. Para com as desculpinhas. Pega ele é muito bom, né? Vamos cumprir o que Jesus mandou a gente fazer. Depois de ressuscitar, Ele disse: toda a autoridade me foi dada, em todas as nações, todos os lugares. Por isso, vão. Preguem o Evangelho. Façam discípulos. Batizem pessoas. Expulsem demônios. Curem os enfermos. Encham a terra com o testemunho do meu Evangelho. E Ele disse: e receberão poder. Poder para quê? Para ficar rodando, gritando e cantando música?
e receberão poder para serem minhas testemunhas até os confins da terra. Se prepara, porque vai começar a abrir uma estação aqui. Deus está separando pessoas, famílias, para enviar para outras nações. Se prepara, porque Deus vai começar a colocar nações no coração dessa igreja. Você vai começar a investir em pessoas que vão para outras nações, que vão para o Nordeste, para o extremo Norte. Começa a orar sobre Marajó. Começa a orar sobre a Europa. Não necessariamente são pessoas que vão abrir outras igrejas dessa, mas pessoas que vão abrir frentes, missionários que vão servir missões que já estão sendo plantadas. Eu sinto também o Senhor chamando vocês para começar a abrir um centro missional aqui, um lugar de treinamento missional aqui. Eu também sinto que o Senhor vai colocar alguns jovens no seu coração para treinamento para os próximos 10 anos. O Senhor vai te mostrar pessoas que você vai ter que investir, não a pouco prazo, líderes, os próximos líderes, os próximos pastores, os próximos. Deus vai te mostrar jovens novos casados. Deus vai levantar empresários para bancar esses projetos, para investir em missionários. Começa a olhar essa garotada. Quem o Senhor está te apontando? Quem são os vocacionados? Porque a maioria deles vão ser testemunhas no mercado de trabalho, nas faculdades, mas vão ter alguns que Deus vai chamar para o ministério integral e Deus vai te usar para isso. Existe uma urgência do Espírito sobre a igreja brasileira e sobre essa casa, para que nós possamos de fato nos tornar participantes da missão de Deus nesse dia. Sabe por quê? Porque nós queremos resultados visíveis? Não, nós queremos um reino invisível descendo sobre a criação.